Lutzenberger foi um pioneiro. No comecinho dos anos 70 já falava do planeta como um ser vivo e apresentava aos brasileiros a teoria de Gaia. Com rara coragem, se expunha e brigava contra os poderosos, usando suas armas preferidas: o profundo conhecimento científico, a precisão da palavra e a emoção de quem defende a vida. Sua luta mais recente tinha como alvo os transgênicos. Não teve tempo de divulgar seus escritos contundentes contra esta prática que coloca em risco a produção de alimentos no planeta e pode acabar de vez com o pequeno agricultor. Morreu antes, mas deixou herdeiros de seus conhecimentos, sua coerência e, acima de tudo, sua vontade de lutar a favor de todas as formas de vida. Os brasileiros conscientes e as gerações futuras agradecem e reverenciam José Lutzenberger, um pioneiro em Gaia. Anos 70. No Brasil, a consciência ecológica apenas despertava. Nessa época, Lutzenberger era um alto funcionário da BASF, uma das maiores multinacionais de produtos químicos para a agricultura, com sede na Alemanha. Em 71, decide largar o emprego bem remunerado, a vida no Marrocos, e volta com a família para Porto Alegre, cidade onde nasceu, depois de andar pelo mundo. Ele começou a ficar cada vez mais insatisfeito com o trabalho dele, porque ele sentiu que ele estava passando de vendedor de adubos minerais a vendedor de agrotóxicos altamente nocivos, né? E ele começou a não conseguir conciliar os ideais e a ética dele com essa realidade. O que motivou ele definitivamente a cortar com o trabalho dele como executivo de uma multinacional de adubos e fertilizantes foi uma conversa que ele teve com um produtor de maçãs. Parece que ele foi visitar o produtor e ver a plantação dele e ele comentou para o produtor de maçãs que o que ele estava fazendo era muito venenoso, que era ruim para o meio ambiente e para as pessoas que comiam as frutas dele. Então ele disse que ele não estava preocupado com isso porque ele não comia as frutas que ele mesmo produzia. E o pai saiu dali e pediu demissão. Ele largou tudo isso daí porque descobriu que a química, tal como estava sendo praticada, principalmente a indústria química voltada para a agricultura, era uma química genocida que conduziria a um holocausto. Ele abriu mão de um alto salário e de uma segurança para o resto da vida, porque naquela época um executivo da idade dele tinha mais 15, 20 anos de trabalho, depois se aposentava muito bem e ele e a família dele ficavam em segurança para o resto da vida. E ele abriu mão de tudo isso e jogou tudo para cima e resolveu começar de novo aos 43 anos. Ele se negou de vender para a África produtos que a África não precisava para a agricultura. Compreende? Então ele tinha toda essa experiência e, afinal, ele se lançou e veio para cá com família e tudo. E, aliás, ele passou épocas muitíssimo difíceis, né? Ele teve que refazer uma nova vida profissional para poder se sustentar e sustentar a família e conjugar isso com esse ambientalismo galopante que surgiu na vida dele, né? De volta ao Brasil, Lutzenberger começa a conviver com naturistas como ele. Conhece em Porto Alegre Augusto Carneiro, que viria a ser um dos fiéis militantes ambientalistas que o acompanharam até o fim da vida e ajudaram a fundar em 71 a Agapan, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural. Nós tínhamos um pequeno grupo aqui que queria criar o naturismo aqui. Aqui no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. E o Lutzenberger era sócio lá no Marrocos de uma sociedade. E o Lutz, ao ver que o nosso movimento era fraco mesmo, esqueceu tudo e começou a falar em poluição, em natureza do Rio Grande do Sul, em arroio dilúvio, em morros de Porto Alegre e os problemas de ecologia. Nós preparamos algumas reuniões. E em abril, 27 de abril de 1971, nós estávamos prontos. E fizemos o lançamento
da Agapan. Foi muito difícil nos primeiros anos, mas eles conseguiram mobilizar e criar uma consciência no Brasil que não existia. Ninguém nem tinha ouvido falar de meio ambiente ainda. Eles é que detonaram esse processo. O carisma de Lutzenberger faz com que as palestras na Agapan, que então não tinha nem sede, atraiam um público cada vez maior. Nós começamos ganhando uma sala muito apertada na rádio da universidade. E ali fizemos reuniões muito boas, com 20, 30 pessoas, bem cheia a sala. A Sociedade de Agronomia convidava para ouvir o Lutzenberger sobre o assunto muito interessante, os 4 princípios básicos da ecologia. Isso foi em 72? Isso foi em 72, e como eu li essa notícia e como eu estava muito curiosa em ouvir alguma coisa sobre ecologia, eu telefonei para as minhas colegas da ADFG, Ação Democrática Feminina Gaúcha, telefonei e perguntou: escuta, hoje de noite nós temos que ir, porque nós temos que saber o que é a ecologia e quais são os fundamentos básicos da ecologia. E a gente foi lá e nós olhamos, bom, vamos ver quem é que vai falar, vamos ver quem será esse Lutzenberger. Ele sabia falar e incendiar a plateia. Além de ter um conhecimento muito profundo, também pelo fato de ele ter trabalhado numa multinacional, ele conhecia os dois lados. Então ele tinha argumentos que os ambientalistas mais românticos não tinham. Ele fundamentava as brigas dele muito bem. Quando terminou aquela palestra do Lutzenberger, nós fomos conversar com ele e logo combinamos que haveríamos certamente de fazer trabalhos em conjunto e muita coisa em conjunto, como realmente aconteceu durante todos esses anos. Ainda no começo da década de 70, Lutzenberger apresenta aos brasileiros a teoria de Gaia, onde a Terra é vista como um ser vivo, vulnerável ao ataque dos humanos. Nós somos parte de um todo e somos um pedacinho dessa engrenagem. Se um pedaço não funciona direito, o resto também não vai funcionar. Então, tudo que nós estragamos ao nosso redor repercute em nós. Era um pensamento muito forte e certamente um pensamento precursor, pioneiro no Brasil. Foi uma pessoa que colocou a chamada questão ambiental muito à frente do que o restante do país estava, né? Com uma profundidade, uma abrangência de pensamento, começando a falar em planeta vivo, na Terra como um organismo vivo. E, principalmente, creio que foi a primeira pessoa que começou a falar no Brasil sobre insustentabilidade dos nossos modos de viver. Lembrando que estamos num planeta que é finito. A Conferência de Estocolmo, em 72, que reuniu chefes de Estado de todo o mundo para discutir pela primeira vez a questão ambiental, tem reflexos no Brasil. No mundo estavam explodindo os grupos ecologistas e os trabalhos pela ecologia e a importância da ecologia. Inclusive, o porta-voz maior dessas tendências, essas várias correntes internacionais e verdes, o porta-voz era o José Lutzenberger, lá do Rio Grande do Sul, da Agapan, que era uma entidade muito atuante lá. A imprensa dava muita atenção a nós, primeiro que nós trabalhávamos com muita dedicação, e segundo foi numa época que até páginas em branco de vez em quando iriam sair por causa da censura. A questão ambiental vira assunto em outras entidades. A Sociedade Gaúcha de Agronomia se engaja na primeira grande luta da Agapan. Lutzenberger declara guerra aos agrotóxicos. A indústria química gosta de alardear que eles gastam até 100 milhões de dólares e levam 10 anos para desenvolver um novo pesticida, um novo agrotóxico. E apresenta esse fato para dizer, olha só que bonzinho nós somos, como nós estamos trabalhando para mandar. Na realidade, o que eles procuram são produtos patenteáveis, produtos que eles podem patentear e onde eles podem criar dependência. E onde quanto mais o agricultor usa, mais ele tem que comprar.
Os métodos alternativos da agricultura que nós chamamos regenerativa são simples, baratos e não podem ser patenteados. Se eu digo a um plantador de café, mantém uma cobertura verde entre o teu cafezal em vez de usar herbicida, não usa mais adubos sintéticos solúveis, usa adubos minerais insolúveis, automaticamente as pragas desaparecem. Mas ninguém pode enriquecer com esse tipo de recomendação. Inclusive, cada agricultor passa adiante para o outro gratuitamente. Por isso, as verdadeiras soluções são até combatidas, porque elas não permitem montar grandes estruturas burocráticas e grandes concentrações de poder e de capital em cima dessas. Ele iniciou essa discussão numa época que a sociedade não se debatia a questão ecológica. E ele sofreu assim, pressão de grandes grupos econômicos, principalmente das transnacionais ligadas ao setor de agroquímicos, que ele combatia com muita intensidade. O Lutzenberger fez uma série de palestras. E ele levou o nome da nossa entidade e o nome da ecologia e o nome da combate aos pesticidas para o resto do Brasil, inclusive a Amazônia. Em 1970 ele já apontava possibilidades de uma produção orgânica, de uma produção agroecológica. Ele demonstrava que isso seria possível. Esse é o grande legado que ele nos deixa. Hoje o Rio Grande do Sul tem uma agricultura que está mudando, está cambiando, é uma agricultura ecológica. Lutzenberger e a Agapan conquistam definitivamente o apoio popular quando vencem a briga contra a Borregar, uma fábrica de celulose às margens do Guaíba que polui a água e o ar de Porto Alegre. Era um cheiro que dava um enjoo desgraçado, né? A empresa instala filtros, troca de nome, vira Riocel e contrata Lutzenberger. Alguns ambientalistas não entendem. Eles limparam os efluentes e a fumaça. E aí depois eu acho que fizeram um parque e o pai aí começou a trabalhar cada vez mais junto deles para melhorar o que já tinha começado a ficar bom. Tinha gente dos nossos ecologistas que vinham assim para nós, agora a gente tem que combater o Lutz, ele não pode fazer isso porque não sei o que, ele está se vendendo. Muitos ambientalistas assim, politizados, eles diziam que não podia, como que ele ia trocar de facção assim? O pai disse, mas eu não sou parte de nenhuma facção, eu quero soluções para problemas, o resto não me interessa. O argumento dele era que tu não pode só criticar. Não adianta tu criticar tudo que está errado, se tu não tenta achar uma solução. E ele buscou essa solução e encontrou muita solução. Em 73, o governo federal cria a Secretaria Especial de Meio Ambiente, quase sem poderes, mas com um ecologista na direção, Paulo Nogueira Neto. E no começo, o meu relacionamento com o Lutzenberger foi bastante difícil, porque ele era super crítico do governo, e muitas vezes com razão. E eu chegava lá em Porto Alegre e ele já trazia os jornalistas lá para o aeroporto e já começava a me fazer perguntas e criticar e tal. E ele é assim, uma personalidade muito vibrante, né? Muito entusiasmado. E eu calmamente procurando responder as perguntas. E um dia ele fez uma declaração para um amigo meu que eu achei muito importante a meu respeito. Ele disse, olha, quer saber de uma coisa? O Paulo Nogueira não é tão ruim quanto eu pensava. Então, isso para mim foi um elogio, né? Porque o que eu queria com o Lutzenberger é exatamente trocar ideias com ele, né? Em 75, um jovem de 20 anos, membro da Agapan, discípulo de Lutzenberger, sobe numa árvore em Porto Alegre para impedir que ela seja cortada. O assunto vira manchete nos jornais do país e o gesto do estudante, um símbolo da resistência ambiental. Thomson Flores, prefeito, começou a destruir um canto da Redenção, a de frente à Faculdade de Medicina. Fizemos um manifesto escrito que não foi publicado, não deram importância a qualquer coisa. E naqueles dias nós fizemos uma reunião em Torres. E o jovem que tinha estado na nossa reunião em Torres vai passando ali na frente, na hora da matrícula dele na Faculdade de Engenharia, e vê um caminhão encostado na árvore, subiu na árvore, se lembrou do nosso acerto. O Dairel. Dairel. Na mesma hora, começou a ferver gente e a polícia foi chamada. Mas ele não desceu.
recebeu até apoio de mais 2 estudantes. Uma colega dele também subiu e um outro rapaz também. Chamaram a polícia para prender o pessoal, remover aquele obstáculo. A gente vivia um período da ditadura e o poder público colocou diversos policiais lá, né, impedindo a população de chegar perto, né, dizendo que era um ato subversivo. Perguntaram a minha opinião e eu disse, olha, se eu tivesse 20 anos eu também estaria lá em cima da árvore. Nesse momento que a gente estava lá, foi muito importante o apoio que a gente teve do Lutzenberger. O Lutzenberger e outros companheiros da GAPAN chegaram, assim que ficaram sabendo do fato, chegaram lá. E nós fomos para lá porque não podíamos permitir que eles fossem presos. Tá? E foi o Caio Lustosa, que era o nosso advogado, com o Lutzenberger, que ficaram todo o tempo lá dentro da polícia e eu na porta, entrando e saindo. E conseguimos libertar os jovens todos. E o resultado prático foi que respeitaram a árvore, até hoje a árvore está lá. Quando eu vou a Porto Alegre, eu tenho imenso prazer de passar lá e ver aquela árvore de pé. Se eu faria de novo, eu faria sim. Só que hoje acho que eu não estaria isolado, não seríamos só 3 jovens em cima da árvore. Ainda em 75, as areias da praia do Hermenegildo, no litoral do Rio Grande do Sul, ficam cobertas de peixes mortos. O diagnóstico oficial é maré vermelha, um fenômeno natural. Lutz denuncia a contaminação pelo agente laranja, um produto químico altamente tóxico que havia vazado de um navio estrangeiro atracado na costa gaúcha. Naquele momento em que se apresentou aquele problema da maré vermelha na costa brasileira e também na costa uruguaia, nós conhecemos o Lutzenberger. Ele chegou em Porto Alegre, ele me telefonou e disse, mas é uma coisa tremenda, são milhares de moluscos, aquelas conchinhas brancas que a gente também come, marisco branco, uma mortandade incrível. Foi tudo muito difícil de ser tratado o assunto naquela época, né? Não era uma época muito favorável a que um assunto daquela relevância fosse tratado abertamente, como hoje nós podemos falar e refletir com mais profundidade. Eles não tinham interesse que viesse de público o que tinha acontecido. Ele tinha uma presença muito forte, ele falava muito bem, tinha um raciocínio muito claro. Era uma pessoa que gostava de falar o que ele pensava e falava de forma muito dura. Tem uma passagem num programa de uma jornalista famosa do Rio Grande do Sul. Ele vai falar sobre a qualidade da água. E junto vai o chefe do setor de águas e começa o programa e ela diz, mas como é que está a qualidade da nossa água? Aí o técnico começa, não, porque nós temos uma água de boa qualidade em Porto Alegre. Nossa água poderia ter até 250 mil coliformes fecais e tem apenas 25 mil. E o Lutzenberger diz assim, olha, diz para a Câmara, para o público, o que ele está dizendo é que no seu copo d'água poderia caber uma colher de merda, e usa essa expressão, mas que hoje só tem uma pontinha da colher. Essas expressões que ele usava para se comunicar melhor com a população fizeram com que ele adquirisse, entre aspas, né, com que fosse pintado como messiânico, como profético, né, como louco, como insano. No entanto, como eu estou lhe dizendo, era uma das pessoas mais lúcidas, mais esclarecidas, um cidadão planetário. De louco ele não tinha nada, ele era realmente uma pessoa apenas um pouco avançada para o seu tempo. Outra luta que marcou seu destino foi pela Amazônia. Lutzenberger conhecia a região como poucos brasileiros. A defesa de nossa maior floresta foi a grande batalha de Lutzenberger durante sua vida. A grande devastação é feita pela grande concentração de poder. É feita quase sempre por aqueles que promovem injustiça social em seu próprio interesse. Quem está destruindo a floresta amazônica não é o índio, não é o caboclo, não é o seringueiro que lá vive. A floresta amazônica está sendo destruída por poderes externos a ela, pela grande tecnocracia do sul e multinacional, ou por gente forte ou corrupta de outras partes do país que lá vai enriquecer rapidamente, destruindo aquele ambiente e marginalizando aquela gente. Então, fundamental, se nós quisermos chegar a uma situação de ambiente, de preservação ambiental, nós temos que chegar primeiro a uma situação de respeito à justiça humana, à justiça, à igualdade humana, de respeito
a vida do cidadão, ainda hoje lá no Maranhão está se expulsando gente de suas terras, gente que está centenariamente lá, estão sendo expulsos por como se chama, o pistoleiro, o jagunço, a favor de grandes plantações, de grandes, ou grandes firmas, ou grandes políticos, ou gente corrupta que se tornou rica, quem sabe como, e que acha que só porque eles conseguem um documento legal, mas imoral, eles têm direito de expulsar quem esteve toda a vida naquela terra e que estava fazendo um estilo de vida adequado, ecologicamente são. Enquanto nós não tocarmos esses aspectos, nós não vamos salvar a situação do nosso ambiente. A disponibilidade do Lutz era assim, total. Ele saía de lá do Rio Grande do Sul, ia se enfiar lá nos Solimões, ia andar lá naquelas estradas de colonização recente em Rondônia, em Ji-Paraná, na região do Guaporé. Ia lá para o Acre, andar lá no meio da floresta, encontrar os seringueiros e outras comunidades de ribeirinhos para partilhar com eles noções de grandeza da vida e da qualidade da vida na beira daqueles rios da Amazônia. Ele sempre dizia, o problema da Amazônia não é que ela é o pulmão do mundo, o problema da Amazônia é que ela é o regulador do clima do mundo. E se ela não estiver mais aí, o clima vai mudar ainda mais do que já está mudando e ninguém sabe que consequências pode ter isso. Provavelmente nós vamos morrer de fome, de frio ou de calor, não se sabe. Na década de 90, Lutzenberger é convidado pelo então presidente Collor de Mello para chefiar a Secretaria Nacional de Meio Ambiente, que tinha status de ministério. É um dos períodos mais difíceis para Lutzenberger. E ele disse assim, eu preciso conversar sério. E eu vi que estava muito tenso, né? Ele disse assim, eu disse, ih, o que aconteceu? Eu fui indicado para o secretário nacional do Meio Ambiente. Eu disse assim, vale a pena, porque não é uma questão de você estar se expondo. Isso não. O importante é que você está cumprindo uma etapa nova dentro de um contexto que nunca ninguém pensou. Ele foi com a ilusão de mudar muita coisa lá, mas quando ele chegou lá, ele se deu conta que era bem difícil. Ele entrou num maremoto lá de corrupção e intrigas, e o meu pai não tinha paciência nem habilidades para lidar com uma bagunça tão grande. A gente rapidinho viu que absolutamente não tinha nada que correspondesse. Ele só queria usar o nome do Lutzenberger para botar junto onde lhe convinha. Ele conseguiu algumas coisas, mas ele sofreu muito lá. O primeiro decreto dirigido para a preservação da Mata Atlântica foi esse, né, que teve origem através do Lutzenberger em 1990. Foi na passagem dele que foi criado a terra indígena Yanomami. O primeiro território de grandes extensões, criados como terra indígena no Brasil, mais de 9 milhões de hectares. Foi na passagem do Lutz pelo governo federal que foram proibidos os incentivos fiscais na Amazônia. Uma luta de décadas. A própria crítica dentro do próprio governo ao programa de construção de usinas hidrelétricas da Amazônia também foi, na época do Lutzenberger, extremamente questionado dentro do próprio governo. O Lutzenberger resolveu arrasar com a energia atômica para fins pacíficos, mostrando que ela era prejudicial e que se nós fizéssemos todo o nosso projeto seria uma maravilha para a Alemanha e seria um desastre seria um desastre para o Brasil. Porque onde é que ia botar a imundície do lixo atômico? Eles ficaram bravos, tentaram responder ao Lutzenberger, mas não tinha nem argumentos, não tinham nada. O Lutz descobriu como é que estávamos enriquecendo aquelas pessoas que dão as licenças para cortarem a madeira e vender e transportar. Ele assinou uma portaria proibindo o IBAMA de emitir guias para transporte da madeira. Viajou, fez 2 ou 3 conferências na Europa e uma última em Nova York. Nos Estados Unidos, onde ele estava para se preparar para fazer a reunião do meio ambiente aqui no Brasil, do Rio 92, atirou tudo, mas tudo que ele sabia. E havia um
Araponga, né? Gravando a conferência dele. E depois da conferência, alguém perguntou o que ele achava, qual era a opinião dele, porque o G7 havia suspendido a remessa de recursos para o Brasil, insatisfeito com o mau desempenho na execução dos projetos e tal. E o Lutzenberger disse, para mim tudo bem, ele disse, é menos dinheiro para a corrupção no Brasil. Ele disse, sou contra essa história de trazer dinheiro, porque isso aqui é mega business e mega corrupção. Quando chegou aqui, encontrou um alvoroço. Essa gravação havia sido distribuída em Brasília e tal. Bom, 3 dias depois ele tinha perdido o cargo. Ele tinha já informações seguras que foi o lobby das madeireiras, com todas as suas ramificações, que atuou para chegar a esse resultado, inclusive com essa gravação em Nova York. Se a gente lembrar que até hoje 80% da madeira extraída na Amazônia é ilegal. Ele saiu justamente porque ele fez uma crítica ao próprio governo. Ele falou uma verdade. O que eu acho que foi um gesto de coragem e que revelou a sua coerência, o seu compromisso. O compromisso do Lutz era com a questão ambiental, não era com a questão, digamos, governamental. E acabou sendo afastado da Secretaria Nacional do Meio Ambiente que ele exerceu, exatamente porque estava fazendo coisas muito corretas. A saída de Lutzenberger da secretaria acontece quando o país se prepara para sediar a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92. Não é uma conferência brasileira, não é uma conferência sobre o Brasil, não é uma conferência sobre a Amazônia, não é um tribunal contra o Brasil, é uma conferência da humanidade no Brasil. Lutzenberger tinha uma pessoa com muita credibilidade no exterior, e eu acredito, depois ele mesmo também concordou que o grande medo que tinham forças que o exoneraram, que o levaram à exoneração, é que o Lutzenberger, na Eco 92, virasse a mesa. Ele participou da Rio 92 como sociedade civil. Ele foi para lá e participou da Eco 92. Lutzenberger volta para Porto Alegre e continua seu trabalho na Fundação Gaia, um lugar perto da capital, onde ele planta sem agrotóxicos, dá aulas e forma uma nova geração de militantes. Ele tinha também esse lado de mostrar como as coisas poderiam ser possíveis, né? Oferecer uma alternativa. O Rincão Gaia, né, onde ele desenvolvia vários projetos, é exemplo disso. E, na realidade, é o que dá certo. No ano 2000, Lutzenberger desencadeia uma luta sem tréguas contra os alimentos transgênicos. Ele viu que os transgênicos eram a última jogada, era muito pior que os agrotóxicos. O transgênico, ele propunha um cultivo que não é mais do agricultor. Ele é patenteado e ele pertence a uma grande multinacional, Monsanto, outras. Então, o que eles fazem? Eles te vendem a semente. Tu paga a semente e tu não pode replantar ela no ano seguinte. Tu não pode tirar a semente. Tu tem que comprar sempre de novo deles. Então, para evitar que alguém sabotasse isso, o próprio cultivo ele não podia ser reproduzido porque ele se autodestruía depois de uma geração. Então, grande maravilha, as ciências da vida, eles chamavam isso. O pai dizia isso de ciências da vida não tem nada, isso é ciência da morte mesmo. A tendência no futuro é que esse agricultor seja eliminado numa velocidade maior e de forma mais dramática do que foi na década de 70, 80 com a Revolução Verde. Se aumenta ainda mais a tendência aos grandes mega monocultores. Os pequenos agricultores entram em falência e são obrigados a deixar o campo. Mais problemas sociais, mais fome, mais miséria, mais criminalidade e menos qualidade de vida, porque esses produtos, além de não serem bons para ninguém, ainda degradam mais o meio ambiente. Então, essa luta ele abraçou nos últimos anos, quando surgiram, porque ele viu que isso era mais um degrau no agrobusiness. Quando o cidadão se der conta desses relacionamentos, quando o cidadão se der conta que a tecnologia é sempre política
Então ele vai exigir de seus políticos, daqueles que ele elegeu, uma crítica política da tecnologia, que hoje não está existindo. Todas as tecnologias devem ser criticadas nesses termos. A tecnologia sempre serve a alguém. Isso em si não é necessariamente ruim, mas nós temos que nos perguntar sempre a quem ela serve, a quem ela pisa. Hoje, essas perguntas, em geral, não estão sendo feitas. Ele foi além dos passarinhos e das borboletinhas. Ele viu, ele enxergou o problema real. Ele sempre dizia, a pior coisa que existe hoje em dia, que é realmente uma falta de moral total, é confundir invenção com descoberta. Quando tu descobre alguma coisa, é de todos. Quando tu inventa, aí tu inventa uma lâmpada, uma cadeira, um processo produtivo, tudo bem. Mas tu não pode descobrir que a Lua gira ao redor da Terra e dizer eu quero royalties. Não pode. No início de 2002, Lutzenberger morre em Porto Alegre aos 76 anos de parada cardíaca, consequência de problemas respiratórios. É enterrado onde pediu, no Rincão Gaia. Apesar da falta que ele vai nos fazer, ele deixou um legado muito importante e que vai inspirar não só nós que já estamos nessa luta há 15 anos, 20 anos, né? Mas a geração mais nova que vão ler os livros, os manifestos. Um dos maiores méritos do Lutzenberger que foi o de trazer o debate da questão ambiental que até então estava circunscrita aos meios acadêmicos, aos meios científicos, aos setores governamentais, ele trouxe essa questão para a sociedade. Se a gente não tivesse tido uma pessoa como o Lutzenberger nos últimos 20, 30 anos da vida política brasileira, com relação ao meio ambiente, a consciência geral sobre o meio ambiente, a gente ainda estaria tão atrasado que seria um absurdo mesmo. Ele faz parte da história e eu espero, felizmente, que a história nesse país venha a ser tratada melhor do que tem sido, né? E que nós não esqueçamos esses legados importantes. O mundo muda pelas pessoas que têm a capacidade de ousar, as pessoas que têm criatividade e que sabem propor novos caminhos. E o Dr. Lutzenberger sempre foi um homem que ousou para o seu tempo e nos ensinou. Deu a aula dele direitinho para muita gente que vai continuar transmitindo, continuar fazendo isso. Ele queria viver mais, mas eu acho que ele sabia que ele já estava bem doente, que ele não tinha muito tempo. Ele nunca conseguiu aceitar o fato de não ter mais fôlego. Às vezes eu fico pensando que foi uma maldade mesmo do destino, né? Que nem o Beethoven, que era músico e ficou surdo. Não pode. A fraqueza dele era intensa, era enorme. E mesmo assim ele estava discutindo, trabalhando, atento a toda a correspondência. Tudo isso despachava com a filha. Ele me dizia, olha, se eu souber hoje que o mundo acaba amanhã, mesmo assim, hoje ainda vou brigar se for preciso. Então ele tinha isso muito claro, que era uma luta inglória, mas que ela precisava ser feita e que ela podia, o pouco que ele podia conseguir, valia. E eu acho que o maior legado dele é deixar essa semente, que justamente eu acho que o que a Fundação Gaia tem que fazer é jogar essa semente para o vento, para ver se aparecem novos Lutzenbergers. Não adianta mais discutir apenas um pouco mais de filtros nas chaminés, um pouco mais de catalisadores nos carros, um pouco mais de reservas biológicas. O que nós precisamos é repensar nosso atual estilo de vida. A moderna sociedade industrial é um esquema suicida. Não pode continuar mais por muito tempo. Então nós precisamos redefinir o que é progresso, o que é desenvolvimento, que tipos de mudanças nós temos que aceitar para que nossos filhos tenham ainda futuro. E nessas discussões o Brasil já é líder. O tempo das recriminações mútuas se acabou, não existe mais. Nós temos que todos nos juntarmos, sentarmos juntos para discutirmos como vamos salvar o planeta. Esta é a nova situação.